Olá pessoal, oi Eliana, estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí para dizer se dá para me ouvir bem. Pati, bem-vinda. Marco, Priscila, que legal ver um monte de gente. Saudade de todo mundo. Saudade de abraçar, né? Esperar mais, esperar mais um minutinho e aí a gente começa. Olá, Rosângela, bem-vinda. Arizete, prazer de ter você aqui, Késia, querida. Que legal essa interação. Um minutinho a gente começa, tá? Pessoal, esperar o pessoal entrar. Oi, Ju. Isabel, parceira. Então tá, gente, 5h15. Acho que está na hora de começarmos. Então, muito bem-vindos todos. Um prazer compartilhar esse momento aqui na tarde de hoje com vocês. Como sempre, nós iniciaremos com uma oração, né, para entrarmos em sintonia com, com a espiritualidade. Então, eu gostaria de pedir para que nesse momento todos fechassem os olhos e se concentrassem. E vamos então nos concentrar, vamos nos conectar com a espiritualidade maior. Duas respiradas bem profundas. E que essas respirações nos desconectem do mundo lá fora por alguns instantes e possam nos trazer para o momento presente. Que a nossa mente, que nossos pensamentos, que o nosso espírito esteja totalmente conectado com uma sintonia mais elevada, em que nos trará conhecimento, nos trará aprendizado, nos trará também paz de espírito. Que possamos neste momento, então, aprender um pouquinho mais da mensagem que o Senhor Jesus nos ensinou, a mensagem de amor de que Ele nos deixou, e que possamos sair ao fim deste encontro, dessa tarde de sábado, um pouquinho melhor do que entramos. Que assim seja, graças a Deus. Então tá, gente, de novo boa tarde a todos os que entraram agora. É um prazer estar aqui. Meu nome é Orlando, para quem não me conhece. Eu sou um dos voluntários da casa e vou estar conversando, fazendo essa palestra aqui hoje para vocês. E o tema da nossa palestra de hoje é bem interessante. O tema é Eu Posso Ajudar. O tema Eu Posso Ajudar. E esse tema ele foi extraído do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 13 é o seguinte, o capítulo 13 ele diz, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita. E nós vamos estudar o item 11 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E eu usei um pouco mais de bibliografia, usei algumas coisas do Livro dos Espíritos também, e eu vou estar comentando isso com vocês durante a palestra. Eu achei muito interessante quando eu abri o capítulo 13, que a primeira frase de abertura do capítulo 13 diz o seguinte, fazer o bem sem ostentação. Interessante, né? Eu nunca tinha reparado nessa frase, mas eu achei muito interessante. Fica aí a dica, fica aí a mensagem. Fazer o bem sem ostentação. Então, obviamente que o tema Eu Posso Ajudar, ele está falando diretamente de bondade, né? Eu posso ajudar. Então, eu posso fazer caridade, generosidade, ele está diretamente conectado com esse tema.
E o tema caridade, caridade como ação, como executar a caridade, quais são as ações, oportunidades que nós temos para realizar caridade, ele foi bastante explorado pela Verinha na semana passada, né, na palestra da semana passada. Então eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente e analisar um pouco mais a fundo a causa raiz. Por que nós temos a intenção da caridade? De onde vem a intenção de fazermos essa caridade? De onde vem essa vontade? Né? Onde isso nasce e por que isso é fundamental na vida de quem está buscando ser melhor, ser pessoas melhores? Né? Então vamos lá. Então, para a gente analisar um pouco essa intenção, eu vou ler uma frase do capítulo 11, do item 11 do capítulo 13, que é a seguinte: a bondade e a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Bonito, né? Então, guardem bem essa frase, porque nós vamos voltar para essa frase lá no final. Eu vou ler de novo, mas lá no final nós vamos fazer uma conexão com essa frase. A bondade e a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Então tá, então voltamos à questão então da origem. Né? De onde vem isso? De onde vem nossa vontade de falar eu posso ajudar? Né? Na pergunta 873 do livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o seguinte para os espíritos superiores: o sentimento de justiça, amor e caridade é natural ao homem ou é resultado de ideias adquiridas? E aí os espíritos respondem o seguinte: é tão natural que o homem se revolta com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve esse sentimento no homem, mas não o dá. Deus colocou esse sentimento no coração do homem. E aí nós chegamos à questão da origem. Né? Deus, né? Se nós analisarmos, olharmos aí várias obras que falam sobre a criação e sobre o Criador. Então temos os Exilados de Capela, temos a própria Gênese de Kardec, temos o Caminho da Luz de Emmanuel, tem muita bibliografia. Né? Então, se nós analisarmos a questão do Criador, nós sabemos que Deus, que eu gosto de chamar de Criador, porque tem uns que chamam de Alá, de Javé, de Jade, não importa, é um Criador. E esse Criador é onipotente, onipresente, de bondade e amor absoluto. É um Criador de bondade absoluta. Então, se nós somos criaturas criadas por um Criador de bondade absoluta, temos em nós uma centelha divina. Né? Temos em nós uma chaminha, uma chamazinha ali, que ela é de bondade, porque ela é como se fosse genética. Né? Nós somos criados por uma criatura de bondade extrema, de bondade suprema. Não é verdade? Então, ao saber disso, é óbvio que cada um está no seu nível. Inclusive o mais malvado das pessoas. Você pode ter certeza que lá dentro tem uma sementinha. Tem uma sementinha de amor e de bondade, que um dia vai germinar. Cada um está no seu estágio. Tem uns que já germinou tanto que já viraram florestas imensas, não é verdade? E tem outros que a sementinha está completamente seca lá. Mas em todos os seres, em todas as criaturas, não apenas deste planeta, mas de todo o universo, existe uma semente de bondade e de amor. Não precisa nem dizer que dentro de cada um de nós também, não é verdade? Até teve Jesus, numa determinada passagem do Evangelho, ele fala para os apóstolos, né? Ele fala: vós sois deuses. Os apóstolos não entenderam nada, né? Como Deus. Deus para eles era uma coisa assim, né? Suprema, né? Uma coisa longínqua, né? Mas não, né? Quando Jesus falou isso, o que ele quis dizer? Vós sois deuses. Porque ele quis dizer que dentro de nós existe a essência da criatura divina, de bondade suprema. Né? Então tá, então nós mais ou menos já sabemos essa origem de tudo, né? Qual é a origem que temos? Por que nós temos naturalmente essa vontade de fazer o bem? Né? E uns têm mais e outros têm menos. Né? Então a origem é exatamente essa. Né? É a razão primária. Bom, se nós já sabemos o que é a origem, e sabemos que tem uma sementinha lá, o próximo passo é como tratá-la, né? Como tratá-la, o que fazer com ela. Porque uns fazem mais e outros fazem menos, né? Então, como qualquer projeto
que nós temos na vida, seja no aspecto pessoal, no aspecto profissional, qualquer tarefa que tenhamos, qualquer decisão que nós tenhamos, com certeza ao executar este projeto encontraremos obstáculos, né? Sempre, né? Eu, pelo menos, nunca tive nenhum projeto na vida que não teve obstáculo na frente. Às vezes não é nem obstáculo, às vezes é uma muralha na sua frente que você tem que sair quebrando, né? Mas aparecem obstáculos, né? Aparecem dificuldades, né? Para conseguir fazer essa semente germinar, para conseguir fazer essa centelha de luz divina brilhar, é preciso vencer esses obstáculos. E para vencer esses obstáculos, é preciso uma palavrinha que eu gosto muito, que é determinação. O ser do bem, quando ele quer se transformar em um ser do bem, quando nós decidimos que é o momento de nos tornarmos pessoas melhores, é fundamental termos a determinação de que é preciso fazer aquela semente do bem florescer dentro do nosso coração. Ela está lá dentro, ela foi colocada lá dentro, né? E inclusive, como obra que somos do Criador, temos um tesouro extraordinário de valores dentro da nossa intimidade psicológica, né? Ela está lá dentro. Só que para colocar isso em prática é preciso determinação e é preciso vencer obstáculos. E aí o que é interessante é que quando a gente começa a desenvolver, quando a gente começa a sentir isso, quando nós temos aquela vontade de nos tornarmos pessoas melhores, e aquela sementinha começa a querer brotar, né? Aquela vontade de fazer o bem começa a se transformar em algo muito mais forte dentro de nós. E aí aparecem os obstáculos, aí não dá certo, aí nós não conseguimos por inúmeras questões, que cada um tem a sua história, cada um tem o seu processo. Mas o fato de não conseguirmos, né, começa a ser frustrante. Algo começa a apertar lá dentro do coração e começa a nos mostrar que algo não está certo. Porque no seu processo de querer se transformar em uma pessoa melhor, está diretamente vinculado à necessidade de fazer o bem. Então, quando nos barramos e não conseguimos desenvolver essa coisa da bondade dentro do nosso coração, isso começa a nos incomodar. Que é, obviamente, uma reação natural de quem está neste processo. Assim como nos incomoda quando nós temos um projeto pela frente e a gente não consegue concluir por causa dos obstáculos que aparecem, né? E quando nos distanciamos de tarefas primordiais, como por exemplo, fazer o bem, essa é uma tarefa primordial da nossa reforma íntima, que é a de fazer o bem ao próximo. Bom, já sabendo então de onde vem, já sabendo qual é essa centelha divina, qual é a origem de tudo, já sabemos também que é preciso ter determinação, é preciso ter essa determinação para conseguir nos transformarmos em pessoas mais bondosas. Qual é o próximo passo? O próximo passo, obviamente, é o da execução, né? Já sabemos que está lá, a sementinha está lá, já sabemos que precisamos de determinação para fazê-la brotar. O próximo passo é executar, né? Tomar as ações no sentido de nos transformarmos em pessoas mais generosas, mais bondosas, no sentido de termos a vontade de falar, eu posso te ajudar, né? E é interessante que quando a gente começa a agir, quando começamos a tomar ações no sentido de fazer o bem e de fazer a caridade, começa a virar algo instintivo, até mesmo intuitivo, né? Querer fazer o bem ao próximo deixa de ser uma coisa secundária e passa a ser parte de nossas decisões primárias, de nossas decisões principais que tomamos no caminho da vida, né? E é muito interessante porque faz bem, é meio que viciante, assim, né? É a droga do fazer o bem, né? Como se fosse um vício, né? Eu estava falando sobre ser instintivo há umas semanas atrás. Eu fui numa farmácia e entreguei lá a minha prescription, né, a receita, e estava aguardando os medicamentos. E aí, de repente, eu comecei a ver um zoom lá dentro, atrás do balcão dos farmacêuticos,
olhando para fora, olhando para uma menina que estava do meu lado e falando entre si. E eu não tinha notado, mas tinha uma mocinha novinha, bem novinha, um pouco atrás de mim, ela estava falando no telefone e ela estava chorando. E ela estava chorando bastante, eu não tinha reparado. Eles lá dentro repararam. E no que eles ficaram conversando entre eles lá, uma moça, bastante jovem, uma farmacêutica, saiu de lá de dentro, quase que pulou o balcão para vir, e ela veio correndo conversar com essa menina e abraçou a menina, assim, eu até fiquei espantado, né? Em Melbourne a gente não pode abraçar ninguém, né? Ela veio, abraçou a menina, a gente não pode tocar nada, né? Outro dia eu fui abraçar minha esposa, eu falei, não, não pode. Depois eu pensei, não pode, né? A esposa pode, mas a gente não pode abraçar ninguém, ficou uma coisa estranha em Melbourne, né? Mas ela veio, abraçou, acolheu a menina, né? A menina estava no telefone, ela nem se importou, ela interrompeu e falou, o que você está sentindo? Como eu posso te ajudar? Me conta o que você está sentindo. E sentou a menina numa cadeira e ficaram ali conversando. Obviamente que a menina continuou chorando, ela estava com dor, não teve mais, mas ela deu essa atenção que veio do fundo do coração, foi instintivo, nitidamente ela teve aquela intuição imediata de ir ajudar, né? Sendo que ela podia ter ficado lá, né? Ela podia ter ficado lá atrás do balcão simplesmente e falar, não, eu vou fazer a minha obrigação, quando ela vier aqui eu cuido dela, né? Eu entrego os remédios para ela, né? Aliás, fazer a obrigação essa é uma frase interessante, né, gente? É, eu acho que essa é uma frase que não deveria existir no vocabulário de um espírita. Ah, eu fiz minha obrigação. Fazer obrigação é básico, todo mundo tem que fazer. Se nós queremos ser pessoas melhores, tem que ir muito além de fazer a obrigação. Tem que dar vários passos mais à frente, entendeu? Porque fazer a obrigação, simplesmente fazer a obrigação, nós nunca vamos sair do lugar. O mundo tem hoje mais ou menos vamos falar o quê? Quase 8 bilhões de pessoas. Um pouco menos, mas vamos arredondar, tem quase 8 bilhões de pessoas. Você imagina se 1 em cada 10, vamos falar 10%, se 1 em cada 10 pessoas no mundo decidirem que todos os dias eles vão fazer alguma ação generosa para ajudar ao próximo, para ajudar alguém que esteja precisando, qualquer coisa que seja. Não precisa ser necessariamente material, mas eles vão tomar uma ação para fazer o bem para alguém. Serão 800 milhões de pessoas fazendo o bem todo dia. Dava para melhorar bem o mundo, não dava? Isso eu estou falando na razão de 1 para 10. Dava para melhorar bem o mundo, dava para melhorar muito. E, na verdade, é para isso que nós estamos caminhando. É isso que esse mundo vai se transformar muito em breve. Não tenho dúvida disso. Essa geração que está vindo aí, eles vão mudar muita coisa, já estão mudando. Eles são um pouco tímidos por enquanto, mas eles vão mudar muita coisa. Nós, nessa encarnação, provavelmente ainda veremos muitas transformações. E seguramente na próxima encarnação vamos encontrar um mundo muito renovado. Por quê? Porque a tendência de fazer o bem é um caminho sem volta. Cada espírito que toma a decisão de passar a fazer o bem ao próximo, de entender que fazer o bem ao próximo está fazendo bem a ele mesmo, é um caminho sem volta. Ele não volta para trás. Né? Assim como foi essa jovem. Não tem absolutamente nada a ver com religião, mas ela definitivamente entendeu a missão dela como farmacêutica. Né? Imediatamente quando ela viu alguém sofrendo, ela foi lá e ela ajudou. Né? E aí fica uma questão, né, quando a gente está nesse processo, de por onde começar. Muitas vezes a gente se pergunta, por onde começar? Ah, mas eu não tenho tempo, né? Eu tenho filho, tenho faculdade, tenho trabalho, tenho a casa, tenho o carro, tenho o cachorro, enfim, tem um monte. Sempre aparece um monte de justificativas ou de empecilhos ou de obstáculos que a gente tem que enfrentar. Né? E eu recomendaria duas coisas. Primeiro, começa dentro de casa. Bondade começa dentro de casa. Não adianta nada ir lá ajudar os refugiados e passar 2 dias lá trabalhando para os refugiados e voltar para casa e dar patada em todo mundo. Né? Fomos colocados nesse ciclo familiar, fomos colocados num contato direto familiar com esses seres que estão mais próximos de nós por um motivo. E esse motivo é para evoluirmos juntos, não é verdade? Então a bondade começa dentro de casa. A bondade começa com um gesto carinhoso que um marido faz para a esposa, ou que um pai faz para uma filha, com algo inesperado,
com uma ação inesperada, com algo que vai surpreender e ao mesmo tempo agradar a outras pessoas, né? Mas a bondade, gente, a generosidade e a caridade começam dentro de casa e aí vai ampliando o círculo, né? Aí o diâmetro vai ampliando e aí é o trabalho, é a escola, mas sempre começa dentro das pessoas que estão mais próximas de nós. Então acho que todas as vezes que nós nos deparamos com essa questão onde começar, a resposta que tem que sair daqui de dentro é essa, entre os mais próximos. O próximo, literalmente próximo, né? E eu acho que o que funciona muito também é fazermos um exercício de autoconhecimento. Sabe, diariamente fazer aquele exercício de autoconhecimento. Quem eu ajudei hoje? Quem eu tive a oportunidade de ajudar hoje e ajudei? Ou eu não ajudei? Por que eu não ajudei? Né? Fiquei com vergonha. Muitas vezes acontece isso, né? Fiquei com vergonha. Essa moça farmacêutica não teve vergonha. Ela veio, ela interrompeu a ligação e falou, vem aqui que eu vou te ajudar. Né? Então, eu acho que é um exercício de autoconhecimento que a gente tem que fazer diariamente, né? Que faz parte do processo de conhecermos-nos melhor e, ao mesmo tempo, nos sentirmos tranquilos e tomarmos as ações que vão nos transformar em pessoas melhores. Né? Eu estava falando no começo da palestra sobre uma frase do item 11, né? E a frase diz o seguinte: a bondade e a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves deleites. Teve um estudo que foi publicado pela revista The Economist, e ele foi realizado pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, né? E nesse estudo eles constataram que ao fazer caridade, ao ser generoso, ao tomar ações de bondade com outras pessoas, depois que realizamos essas ações, o nosso cérebro gera dopamina. Eles constataram isso, que o cérebro gera dopamina depois que fazemos uma ação do bem, né? E ao gerar dopamina, a dopamina é um neurotransmissor que, quando gerada no nosso cérebro, ela nos estimula, ela nos dá uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar físico, né? Então, olha só que legal, gente. É a ciência fechando o ciclo, né? É a ciência explicando exatamente o que os espíritos falaram. Vos dará nesse mundo os mais puros e suaves deleites. É isso que nos proporciona fazer o bem. E a criação, o Criador é tão perfeito, que com seu objetivo de fazer com que cada ser busque progredir, busque evoluir moralmente, ele colocou em nosso sistema físico uma reação que vai nos causar uma sensação física de prazer à medida que fazemos bondade e à medida que fazemos caridade. Né? Então, como sempre, né, é a ciência se aproximando e a cada vez mais explicando questões que antigamente eram apenas estavam explicadas pelos espíritos, né? E que a ciência vem a comprovar que é verdade, né? E bem da verdade é o seguinte, né, gente? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? O trabalho procura o trabalhador, né? A única questão é que é a seguinte também. Muitas vezes o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, só que o trabalhador não percebe que ele está pronto, não sabe que ele está pronto, né? O que é normal. Por isso que é um exercício. Eu acho que é um exercício de conscientização e é seu. Cada um tem a sua hora. Ah, porque fulano faz isso, ciclano faz... Não importa, não importa. Isso é muito individual. A reforma é íntima, ela é pessoal, ela é dentro de você, dentro do seu ser espiritual. Então, não importa onde outros estão. Que sirvam de exemplos, não tem problema nenhum. Que usemos como referência missionários como Gandhi, como Chico Xavier ou como tantos outros, não tem problema nenhum, né?
Mas o trabalhador tem que estar pronto, né? Eu mencionei Chico Xavier, né? Chico Xavier escreveu mais de 400 livros. Ele vendeu mais de 300 milhões, desculpa, mais de 30 milhões de cópias, né? Imagina se o Emmanuel chegasse lá no Chico e falou: ô Chico, vamos psicografar aí que eu tenho um livro para você. E aí o Chico fosse falar: não, eu não estou pronto, né? Eu não estou pronto ainda, não. Agora não dá, eu tenho um trabalho aqui para fazer, né? Então, eu acho que são esses os sinais que nós temos que ficar muito atentos, né? São, porque na verdade o ato de fazer o bem é uma ferramenta poderosíssima na nossa cruzada, né? No nosso caminho de crescimento moral. Não é só ele, obviamente não é só ele. Tem muito mais coisa que a gente tem que trabalhar na reforma íntima, né? Tem o egoísmo, tem o perdão, tem o autoconhecimento, enfim, tem muita coisa que a gente tem que trabalhar. Mas o ato de fazer o bem, ele é uma ferramenta poderosa porque ele nos estimula, né? Não tem nada mais legal quando você está tocando um projeto e você tem um milestone lá para ser atingido, não tem nada mais legal quando você atinge e fala, beleza, né? Motiva, não é verdade? Fazer o bem é a mesma coisa. Porque como nos traz uma recompensa pessoal, nos traz uma recompensa diretamente pessoal, ele nos estimula a continuar, a ter vontade de continuar nesse caminho de tentarmos e buscarmos ser pessoas melhores, né? Sermos seres do bem, né? Então, o espírita é um ser legal, ele é um ser de bondade, ele busca ser um ser de bondade. Cada um, obviamente, na sua etapa, no seu estágio, no seu processo. Respeitem, né? É preciso respeitar o momento que cada um está vivendo, mas é preciso entender que lá na frente, nosso objetivo é sermos pessoas do bem e fazermos o bem sem importar a quem. Então é isso, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. E então, para concluir, como sempre, eu gostaria de fazer as nossas vibrações e também de fazer a nossa oração final. Então eu vou pedir para que novamente todos fechemos os olhos neste momento e nos concentremos em conexão direta com a espiritualidade superior. E neste momento nós vamos vibrar amor, nós vamos doar amor. Através de nosso pensamento, vamos doar amor às pessoas necessitadas de todo o planeta, às pessoas que estão passando fome, às pessoas que estão passando frio, às pessoas que não têm onde morar, que não têm um teto. Vamos fazer uma vibração muito especial a todos que estão sendo afetados por este vírus, os diretamente afetados que estão sofrendo, as famílias dos afetados que também estão sofrendo ao ver os seus entes queridos sofrer. Façamos uma vibração de amor por eles. Façamos uma vibração de amor para o país em que vivemos atualmente, para os que vivem na Austrália, e também uma vibração de um amor muito especial para a nossa nação, de onde viemos, o Brasil. Que todos os espíritos, que todos os seres desses locais possam entender e compreender a beleza de fazer o bem, a recompensa que nos traz a bondade. E por fim façamos uma vibração especial por nós mesmos, cada um no seu momento íntimo e tão importante. Que nós sigamos neste caminho da busca pela melhoria espiritual, pelo avanço moral e pela busca de sermos pessoas melhores. E que assim seja. Graças a Deus. Gente,
Muito obrigado. Eu queria só dar um recadinho antes de terminar, tá? E o recado é em relação à nossa AGM, que é a Annual General Meeting, que vai acontecer no dia 28 de novembro. Vai ser às 7h30 da noite, horário de Melbourne. Nós teremos a reunião geral, e onde apresentaremos os resultados financeiros do ano e também os resultados das nossas principais atividades do ano, que não foi um ano nada fácil, por sinal. E também teremos a eleição do novo comitê, né? Então, lembrando, para participar da AGM é aberto ao público, para votar, para se candidatar, para ser membro do comitê, basta você ser um membro do Paul Stephen. Se você ainda não é um membro do Paul Stephen, ou manda um e-mail ou manda um recadinho para a gente pelo Facebook, que a gente vai colocar você como membro. Nós só precisamos dos dados principais, que é nome, telefone e endereço, eu acho, mas nós colocaremos vocês como membros. Então, muito importante, por favor, participem. A reunião, a AGM será virtual, será pelo Zoom que nós faremos, tá? Eu vou pedir para alguém do comitê, por favor, colocar o link do Zoom aqui nessa conversa, nesse post do Facebook depois que terminar. E é isso. Nós vamos estar falando mais vezes, mas é isso. E, último recado, nós precisamos de mais membros no comitê. Tá? Alguns membros do comitê estão saindo, então nós estamos precisando de mais pessoas, de almas bondosas aí que estejam querendo colocar a mão na massa, que acharam que chegou a hora de colocar a mão na massa, né? Muito obrigado a todos, realmente um prazer imenso ter vocês aqui, foi muito legal e boa tarde. Fiquem bem.